Feudalismo. Nessa imagem a gente vai enxergar, então, um castelo, né? Que normalmente é o castelo onde mora o senhor feudal, ele fica numa colina, normalmente é assim que funciona, né? Nós vemos aqui o lago, tal, é uma imagem bem interessante sobre o feudalismo. Na imagem seguinte, a gente pode organizar, né, o que nós chamamos de linha do tempo, né? É a contagem tradicional do tempo. Então, nós temos a pré-história, isso nós já vimos há muito tempo, desde o começo do ano a gente vem vindo essa linha do tempo, né? A gente vem observando isso. Aqui nós vemos, então, a pré-história, né? Que nessa imagem a gente pode ver as machadinhas de pedra polida, né? Ou de pedra lascada, enfim, né? E a pré-história, ela desde o surgimento do homem na Terra até o desenvolvimento da escrita, né? A invenção da escrita, que foi em mais ou menos 4.000 antes de Cristo, né? Aí vem a Idade Antiga, que a gente estava estudando até agora, né? Que vai desde o desenvolvimento da escrita em 4.000 a.C. até a queda do Império Romano do Ocidente nas mãos dos bárbaros. Então a gente está estudando nesse momento essa linha aqui, gente, ó, que está aqui, 476. A gente está aqui na história, nesse ponto aqui, estudando a queda do Império Romano e a instituição, né, a formação do que nós chamamos de Idade Média, né? Que vai acabar só lá em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos e a queda do Império Bizantino, né? Aqui acaba então a Idade Média e inicia-se então a Idade Moderna, né? Que vai desde essa data até a Revolução Francesa, né? Em 1789, onde começa uma idade chamada de Idade Contemporânea, que vai de 1789, na Revolução Francesa, até os nossos dias, né? Que nós chamamos de Era Cristã, né? Que a gente fala antes de Cristo, depois de Cristo e tal. Antes de Cristo, depois de Cristo, quer dizer que antes de Cristo é o que aconteceu antes do nascimento de Cristo. E depois de Cristo é o que aconteceu depois do nascimento de Cristo. Muita gente até achava, antes da gente ver esse tipo de tema em sala de aula, muitos de vocês achavam até que não tinha nada antes de Cristo, né? E foi Cristo que fundou o mundo, e não é assim que funciona, né? Ele nasceu no ano que é determinado como ano 1, né? E a partir daí, o calendário foi montado, organizado, para que seja contado o tempo a partir do nascimento dele, né? E o que veio depois do nascimento dele, depois de Cristo, e antes de Cristo. Então, isso foi só para a gente relembrar os tempos históricos, né? A gente está estudando, então, o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média aqui nesse ponto aqui, tá bom? Depois de Cristo, nós chamamos de Era Cristã, tá? Então, antes de Cristo, depois de Cristo, Era Cristã. Aí um recorte mais específico, né, do que nós vamos estudar, né? A queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Tem um 3zinho aqui, ó, que eu esqueci de configurar direito aqui. Essa parte eu tinha que diminuir um pouco a fonte, né? Isso é a Idade Média, né? Esse período de quase 1.000 anos, entre 476 e 1453, nós chamamos de Idade Média, né? Compreende entre os séculos V e século XV, né? No século XI, nós temos a divisão entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O que era a Alta Idade Média? A Alta Idade Média é o período anterior ao século X, né? Então, do século V até o século X, nós chamamos de Alta Idade Média, que é o período dos reinos francos, né? Que nós estudamos na aula passada, que eram os bárbaros, né? Os reinos bizantinos e árabes, e a formação do que nós vamos chamar de feudalismo, né? A instituição do feudalismo, então, ele demora 4 séculos para acontecer. O feudalismo ele não está instituído ainda antes do século X. Tá? Não se pode pensar em feudalismo antes do século X como uma instituição organizada. Ele vai se organizando durante esses 4 séculos, e no século X ele vai se tornar, então, uma instituição bem organizada, e a partir daí até o século XV, mais ou menos, nós vamos ter o feudalismo como forma social e política e econômica dominante na Europa, tá bom? E a Baixa Idade Média, que é do século XI até o século XV,
que é a tal decadência do feudalismo e o crescimento do comércio das cidades e o fortalecimento dos reis. Então aqui nós temos uma definição de feudalismo, né? O feudalismo foi o modo de produção predominante da Europa ocidental durante a Idade Média, caracterizado por relações servis de produção. O que são relações servis de produção? As relações servis de produção são relações de produção feitas pelos servos para um aristocrata, para alguém da elite, para alguém que tem posses, que tem dinheiro, né? É a relação entre servo e patrão. Tá? Isso é relação servil de produção. Não um escravo, né? Mas um servo. Por quê? Porque esse servo, ele tem obrigações para com o seu patrão, mas ele também recebe por isso. Né? Ele não é um escravo que ganha só a sua comida e a roupa do corpo. Não, ele é um trabalhador que ele vai receber por isso miseravelmente, mas vai receber por isso. Então ele é considerado um servo. Ele tem obrigações para com o seu senhor, ele é tratado, às vezes, até como um escravo, mas ele recebe por isso, ele tem um ordenado, ele tem um pagamento pelo serviço dele. Então ele é considerado um servo e não um escravo. Tá? E o feudalismo são relações de produção ligadas ao servo e ao patrão, ao senhor. Aí tem o texto, né, que fala sobre a origem do feudalismo. Né? Elementos romanos. A vila, unidade de produção rural que rendia a autossuficiência. Vamos lá, vamos explicando um por um. A vila é onde viviam os servos, né, onde viviam os colonos, os vilões. Né? A palavra vilão não queria dizer, nesse contexto lá na Idade Média, uma pessoa que era um marginal, que era um bandido, que era um criminoso, como nós vemos hoje. O vilão do filme era fulano de tal. Não era isso. O vilão era o cara que morava na vila. Normalmente um pobre, normalmente um trabalhador, um colono. E normalmente ele era um servo de algum senhor importante. Então, como ele morava na vila, ele era chamado de vilão. Né? O regime de colonato, que produziu uma massa de camponeses presos à terra. O colonato era nada mais do que o regime de produção do colono, que é aquele regime servil que nós vimos no slide anterior. Né? O colono, ele é o servo do senhor feudal. Né? Então, o que acontece? Ele é o camponês que está preso à terra do seu senhor, ele não pode sair dali, ele tem que produzir para o seu senhor, né? E ele está preso a isso, ele é o colono. Então, o regime de colonato fala desse cara que se transforma num colono, num camponês que se transforma num colono, preso à terra do seu senhor para trabalhar para ele. O declínio da vida urbana em um processo de ruralização que fez da terra o bem econômico básico e mais precioso. Né? É o que acontece. Com o fim do trabalho escravo em Roma, né, muitos dos proprietários de terra romanos migraram para o campo, e no campo eles começaram a trabalhar a sua própria terra no campo, né, porque eles não tinham mais os escravos para trabalhar essa terra no campo. Normalmente eles ficavam na cidade, usufruindo dos benefícios de se morar na cidade, principalmente nas cidades grandes do Império Romano, a própria Roma é um exemplo disso, né? Mas com o fim da expansão romana, a Pax Romana, lembra disso? Com o fim da expansão romana, nós tivemos então o fim dos escravos, ou a diminuição do trabalho escravo e do meio de produção escravizado. Né? E com o fim do meio de produção escravizado, esses senhores de terra, esses proprietários de terra, tiveram que ir até as suas propriedades no campo, e junto com eles levaram uma horda de famintos colonos, camponeses, e trabalhadores que não tinham o que fazer na cidade, não tinham trabalho, não tinham o que comer, não tinham nada. Então eles foram junto com esses senhores, ou seguiram esses senhores, ou foram atrás depois de um tempo, para que esses senhores os empregassem nas suas terras, no campo. Então, esse modo de produção escravizado que era utilizado no Império Romano foi aos poucos sendo transformado num modo de produção servil. Né? O cara deixou de ser escravo, ou deixou de ter escravo, e ele começou a ter colonos que ele contratava para trabalhar para ele
como servos. Então, o cara tinha a proteção desse senhor, morava na propriedade desse senhor, tinha um pedacinho de terra dele lá no cantinho, onde ele podia produzir o que era dele, para ele sobreviver, mas ele tinha obrigações para com esse senhor dele, ele tinha que trabalhar nas terras desse senhor, né, para pagar a estadia dele, a moradia dele naquela terra, naquela propriedade, né, e assim, sobrevivendo. Foi assim que surgiu, então, as vilas de camponeses, os vilões, os camponeses e os colonos, e esse regime de colonato foi surgindo assim, com o declínio da vida urbana e a ascensão, o processo de ruralização dessas propriedades em Roma. Né? Aí nós vemos o declínio do comércio. Ao passo que foi sendo construído esse momento rural, né, essas propriedades foram ficando cada vez mais fortificadas, cada vez mais fechadas, cada vez mais importantes e imponentes e autossuficientes. E ao passo que elas se tornaram autossuficientes, né, o que é ser autossuficiente? É você fazer aquilo que você precisa para sobreviver. Você não precisa de ninguém que faça por você. Você mesmo faz o que você necessita para sobreviver. E essas propriedades rurais, elas eram autossuficientes. Né? Então, o que acontece? Como uma propriedade era autossuficiente, ela precisava muito pouco do comércio. Ela não precisava trocar nada com outro feudo, com outra propriedade. Ela não precisava comercializar nada, ela não precisava comprar nada de ninguém. Porque eles produziam tudo que eles precisavam dentro daquela propriedade. Né? E produzindo o que eles precisavam dentro daquela propriedade, eles se tornaram autossuficientes, e então ficou desnecessário você fazer comércio com outras propriedades, com outros senhores. Entenderam esse ponto? Isso é importante. Porque é aí que nós vamos ver que vai haver o enfraquecimento do Estado. Né? Ou seja, o rei foi deixando de ter importância. Por quê? Porque esses senhores de propriedades estavam se tornando muito mais poderosos e importantes do que o rei dentro das propriedades deles. Entendeu? Dentro das propriedades deles, eles eram os grandes líderes, eles eram donos da terra. Então, eles eram a grande liderança, a grande autoridade jurídica, a grande autoridade policial, a grande autoridade econômica, às vezes até unidos às autoridades religiosas. Então, quanto mais poderoso vai ficando esse senhor, mais o Estado como um país se enfraquece. E aí nós vamos surgir, né, essas propriedades independentes, autossuficientes, que produzem tudo que eles necessitam lá dentro e ficam isoladas. É aí que é a gênese do que nós chamamos de feudalismo. Ela está começando aí. O início do feudalismo é isso. Tá? Esses foram elementos romanos do início do feudalismo. Agora, elementos germânicos do início do feudalismo, ou elementos bárbaros, né? Não gosto muito da palavra bárbaro, mas ela é muito utilizada ainda, né? Eu prefiro usar o termo germânico. Então, elementos germânicos bárbaros do início, da origem do feudalismo. Primeiro é a economia natural, caracterizada pela produção para o consumo e pelo desconhecimento de uso de moeda. A economia natural é aquilo que eu estava falando, né? Eles produziam para consumir. Então, eles produziam aquilo que eles necessitavam ter. E como eles não precisavam trocar ou vender ou comprar nada de outra propriedade, então eles não conheciam a moeda, ou usavam muito pouco a moeda. A moeda que eu digo é o dinheiro na maneira geral, não só a moeda, mas o dinheiro na maneira geral, ele foi caindo em desuso e chegou um momento que se desconhecia o uso do dinheiro. O dinheiro não existia. Né? Um momento ou outro havia uma troca com outro feudo, mas isso era uma coisa que era rara. Então, veio dos povos germânicos o desconhecimento do uso da moeda. Né? As relações de sucerania e vassalagem, que enfraqueceram ainda mais o poder central. Vamos explicar o que é sucerania e vassalagem. O suzerano, ele é o cara que doa a terra. E o vassalo é o cara que recebe a terra. Certo? Então, eu sou um suzerano. Eu dou uma terra para o Marcos Aurelius. Então, ele foi um grande amigo, ele protegeu
a minha propriedade com o exército dele. Então eu fiquei feliz e grato à ajuda dele, então eu cedo a ele uma propriedade. Falo, essa propriedade é sua, você organiza como você bem entender. Cobre seus pedágios, faça os seus muros, produza, isso é seu. Tá? Em troca, você precisa somente... Em troca, você precisa somente pagar tributos a mim e obedecer a minha autoridade no seu território também. Você é dono do seu território, mas você deve respeito a mim. É mais ou menos essa a ideia. Então, o Marcos Aurelius, como dono daquela terra, ele vai ser meu vassalo, porque eu doei a terra para ele. Mas ele vai ser senhor de alguém lá, que vai ser vassalo dele também. Vocês entenderam a relação? É uma cadeia. Tem um rei, que é o sucerano central, que vai doando terras para os seus aliados cavaleiros, e esses aliados cavaleiros que se tornaram senhores feudais, porque receberam esse feudo de doação do rei, também fazem doações para outras pessoas que estão ligadas a ele, e isso vai virando uma cadeia de suzerania e vassalagem, né? E no fundo dessa cadeia, lá embaixo, como o mais explorado, vai aparecer o servo. Que não tem nada para doar e só tem obrigação de trabalhar, mais nada. Sempre se ferrando o servo, né? As relações de suzerania e vassalagem, o próprio clima de insegurança gerado pelas invasões, o que acentuou as relações de suzerania e vassalagem e ampliou a dependência dos trabalhadores em relação à elite de guerreiros que lhe daria a necessária proteção. As invasões germânicas, né, geraram um clima de muita insegurança, porque o Estado romano já não tinha mais condições de segurar as invasões bárbaras, ele não tinha mais estrutura para isso. Né? Então, essa insegurança foi gerando também a divisão do império em propriedades pequenas, que nós chamamos de feudos, que eram as doações do rei feitas aos seus vassalos, aos seus cavaleiros, aos seus próximos senhores feudais. Né? O rei dava as terras, doava as terras, para que esses senhores, enfim, controlassem aquela região e pudessem ter um controle maior dessas invasões e dessa insegurança nas fronteiras. Era uma maneira de proteger as fronteiras também. Mas isso fez com que o Estado, o Estado como um país, ele fosse deixando basicamente de existir. Existia um rei, mas um rei enfraquecido, que não tinha força nenhuma. A força estava na mão dos senhores. Né? Então nós tínhamos os senhores em suas propriedades, que nós chamamos de feudos. Né? Então os senhores feudais, que tinham autoridade suprema com os seus colonos, com os seus vassalos. Ok? Aqui nós vemos um vassalo oferecendo fidelidade e trabalho em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. Aqui nós vemos um cavaleiro jurando autoridade, jurando obediência ao seu senhor, ao seu suzerano. Né? Organização social do feudalismo. Sociedade estamental, sem possibilidade de ascensão. Vamos pensar naquela pirâmide social que eu sempre mostro para vocês, aquela pirâmide social, que tem na base dessa pirâmide os mais pobres, né, os servos. Nesse caso aqui, os servos, que trabalhavam com a terra e não podem ser retirados dela para serem vendidos. Então, na base dessa sociedade, em maior número, temos os servos. No meio dessa pirâmide, nós temos a nobreza, que é a camada privilegiada e dona das terras, que são os senhores feudais, né? Os cavaleiros e os senhores feudais. Normalmente, os senhores feudais eram cavaleiros, né? Eram líderes militares. Então, na base, os servos, né? Liderando os servos, nós vemos a nobreza, que são os senhores feudais, e acima dessa nobreza, nós vemos o clero, né? Exerciam cargos na igreja. O alto clero também possuíam feudos. O que é o clero? O clero é a igreja católica. Então, nessa sociedade, a igreja católica está acima do senhor feudal. A igreja católica está acima do senhor de terras. A igreja católica está acima do pensamento individual das pessoas. A igreja católica dita as regras. A igreja católica reza o que tem que ser feito ou não, o que é certo ou não,
o que é pecado e o que não é, né? A Igreja Católica determina quem vai ser o rei, determina quem vai ser o senhor feudal, determina quem vai ser vassalo, quem vai ser suzerano. A Igreja Católica manda, a Igreja Católica determina tudo. Por quê? Porque é a ideia do poder divino, né? Que Deus deu esse poder aos homens. Então, quando a Igreja Católica abençoa um rei, esse rei se torna divino. Quando a Igreja Católica abençoa um senhor feudal, ele se torna divino. E a partir daí ele tem que ser obedecido. Então a Igreja Católica dita as regras. Na nossa pirâmide social, então, nós vemos em cima a Igreja Católica, no meio, mas liderando o feudo, nós vemos as camadas privilegiadas, que eram os senhores feudais, e na base da sociedade o servo, que só tinha o direito de trabalhar e mais nada. Mais uma imagem da tal pirâmide social. Na base dessa pirâmide nós vemos, então, os servos trabalhando na terra, né? Na parte do meio nós vemos os cavaleiros, os senhores feudais, né? Aqui o baixo clero, ou seja, os bispos, os padres e abades, né? E no topo dessa pirâmide social, o Papa, né? Os arcebispos, os cardeais e o Papa, que eram as pessoas mais importantes dessa sociedade, certo? A Igreja Católica então estava no topo dessa sociedade. A nobreza. Aqui nós vemos então a nobreza, os cavaleiros nobres. Os senhores feudais formavam a nobreza e possuíam controle sobre os servos e outros camponeses livres. Viviam em castelos que serviam ao mesmo tempo como residência e fortaleza. Nós vemos aqui então imagens que remetem a senhores feudais, a nobres, né? A lutas de nobres, a batalhas e as feiras medievais que existem até hoje, com pessoas fazendo cosplay de medievais e tudo mais, né? Mas dá uma vaga ideia de como era naquela época, né? Aqui um castelo medieval, né? Que era normalmente o castelo do senhor feudal, onde morava o senhor feudal, que era a moradia e a fortaleza de proteção desse senhor feudal, né? Quanto mais tirano fosse o senhor feudal, maiores seriam os muros, mais protegidos seriam esses feudos, né? O clero. O clero era formado pelos membros da Igreja Católica. O clero dirigia a igreja, administrava suas propriedades agrárias e tinham grandes influências políticas e ideológicas. O clero era muito rico a partir do momento em que passou a receber doações dos católicos. O clero estava dividido em alto clero e baixo clero, como eu acabei de falar. O alto clero eram os arcebispos, os cardeais e o papa, e o baixo clero do bispo para baixo, né? Bispos, padres, abades, freis e tudo mais, né? A Igreja Católica cobrava altos impostos, altos dízimos dos fiéis católicos, e foi a partir daí que ela começou a construir um grande império, né? Pobres dos servos. Presos à terra com inúmeras obrigações feudais. A corvéia, a talha, banalidades, mão morta, dízimo ou vintém, a vida dos servos era uma porcaria. Existiam várias taxas, vários impostos que os servos tinham que pagar para poder morar e trabalhar na terra dos senhores feudais. Esses impostos, essas taxas que eram cobradas pelos senhores feudais e pela igreja, transformavam a vida do servo numa verdadeira miséria. O primeiro desses impostos é chamado de corvéia. O que é a corvéia, né? A corvéia é quando o servo ele é obrigado a trabalhar na terra do seu senhor e por um tempo determinado na semana. Então, o que acontece? Para morar dentro do feudo, né, o senhor feudal separa um pedacinho de terra para ele lá, falou, isso aqui é seu, você vai trabalhar para você sobreviver aí. Beleza, fechou. Então, ele tinha, para trabalhar na terra dele, apenas um dia por semana. Então, ele trabalhava na terra dele. Os outros dias da semana, ele tinha que trabalhar na terra do senhor feudal. Então, ele trabalhava na terra do senhor feudal, beleza? Durante toda a semana, e toda a produção dele que tinha naquela semana, não era dele, era do senhor feudal. Então, ele trabalhava praticamente de graça.
ou para pagar o pedacinho de chão que ele morava, e a possibilidade que o senhor feudal estava dando a ele como benevolência, como bondade, de poder fazer a plantação dele lá. Então era um pagamento por estar na terra do senhor. Ele tinha que trabalhar a semana toda na terra do senhor. Aí vem a talha. O que é a talha? A talha era uma taxa que tinha que pagar como porcentagem da sua produção. Então, além de ter que trabalhar a semana toda na terra do senhor e não pegar um grão de arroz daquela produção, ele tinha que pegar uma parte do que ele produzia para ele, na terrinha dele lá, e também dar ao senhor feudal. Certo? Então, além da corvéia, que era o trabalho compulsório na terra do senhor feudal, ele tinha também que pagar a talha, que era uma porcentagem da produção dele, né, para o senhor feudal. Banalidades era o que você utilizava de maquinário e de ferramentas e de moinhos das terras do senhor feudal, você também tinha que pagar um imposto por isso. Então você trabalhava na terra do senhor, para usar o ferramentário da terra do senhor feudal, você tinha que pagar banalidades, que era uma porcentagem da sua produção particular que você dava também para o senhor feudal, em troca de usar os equipamentos do senhor feudal. Então, além de pagar a talha, ele também pagava as banalidades. A mão morta é o seguinte: eu sou o marido, então trabalho eu e a minha esposa e os meus filhos na terra, né? Somos em 4. Eu morri. Então, a minha esposa, para continuar morando na terra do senhor feudal, que eu morava junto com ela, e para ter o direito de continuar a trabalhar para o senhor feudal, ela tinha que pagar a taxa chamada mão morta, que é a porcentagem que eu produziria anualmente se eu estivesse vivo. Então, olha o tanto de impostos que esse servo tinha que pagar. Já começa pela corvéia, que é você trabalhar 6 vezes por semana na terra do senhor feudal. A semana tem 7 dias. Você trabalhava um dia para você. Você tinha o direito de descansar um dia. Você tinha a obrigação de trabalhar 5 dias na semana na terra do senhor feudal. Isso é a corvéia. Tinha um dever. A talha era você pagar uma parte da sua produção por estar ali produzindo na terra do senhor feudal. A terra não era sua, era cedida pelo senhor feudal. As banalidades, então, era o ato de você utilizar as ferramentas e o moinho e todo o maquinário que pertencia ao senhor feudal, não era seu, pertencia ao senhor feudal. Então, você também tinha que pagar um imposto por isso. A mão morta se eu morrer, a minha mulher tem que pagar o que eu produziria para o senhor feudal como um imposto, fora todos os outros impostos que ela já paga, que já eram pagos, né? E o dízimo vintém era uma parte daquele meu particular que tinha que ser pago para a igreja. Porque a igreja sobrevivia disso. O papel da igreja na sociedade era rezar, era orar. Só isso. Então, como eles rezavam por nós, eles intercediam por nós junto a Deus, então nós tínhamos que pagar a eles por isso. Isso era o dízimo, que permanece até hoje em algumas igrejas, né? O ato de você ter que dar uma parte do que você produz para a obra de Deus. Isso é uma prática que vem da Idade Média. Então, vocês conseguem imaginar como era a vida desse servo, né? Dá para ter uma ideia de como vivia esse cara, de como ele tinha dinheiro, né? De como ele era abastado e como ele tinha condição de ascender socialmente dentro de um esquema desse. Era quase impossível. Era impossível. Né? O cara nascia servo, com certeza. Aqui nós vamos ver um casebre onde morava um servo, na vila, né? Na colônia. O servo, o colono, tinha uma vida bem simples, bem triste, né? Servos, continua a maioria da população camponesa. Eram os trabalhadores que sustentavam a estrutura feudal e não eram livres. Eles produziam alimentos, roupas e outros e eram presos ao feudo. Olha aqui a produção do servo, né? O servo produzindo, né? Nas terras do senhor feudal. Pelo tanto de gente que nós vemos produzindo aqui nessa imagem, já dá para ver que não é o manso servil, né? Não é a terra do servo, é o manso senhorial. Aqui nós vamos falando da terra do senhor feudal.
Então aqui ele está pagando a corvéia, esses caras aqui estão pagando a corvéia. Normalmente isso aqui seria o campo do senhor feudal e não o campo deles, que seria mais simples do que isso. E eles não teriam a ajuda desse animal, por exemplo, fazendo o arado. Aqui é a Catedral de Notre-Dame, na França, né, a catedral que pegou fogo ano passado, inclusive. O trabalho servil era altamente explorado e legitimado pela igreja. Né? Dizia a igreja naquela época, uns nasceram para trabalhar, outros para rezar e outros para proteger militarmente a sociedade. O senhor feudal protegia militarmente a sociedade, o clero, a igreja, rezava e o servo trabalhava. Isso era a opinião do povo abastado da época, né, de quem estava no topo daquela sociedade. Organização econômica. O feudo era a principal unidade produtora. A economia é quase de subsistência, baseada na agricultura e criação de animais. O comércio pouco desenvolvido e a economia praticamente amonetária, ou seja, não tinha moeda, não tinha comércio, e a economia era baseada na subsistência, como eu falei no início, o cara produzia para ele sobreviver, apenas isso. Né? E a produção era feita normalmente dentro do feudo. Tá? Aqui nós vemos a imagem de um feudo. Né? Essa imagem está mais feia, né? Mais complicada de se entender, mas aqui nós podemos ver, por exemplo, o castelo do senhor feudal no topo, normalmente ficava na colina, para que o senhor feudal pudesse observar todo o feudo dele. Né? Aqui nós podemos ver o que nós chamamos de manso senhorial, ou seja, a terra do senhor feudal. Aqui nós podemos ver a terra do servo, que era o manso servil. Né? E o bosque, enfim, né? O manso comum, né? Que é o bosque. Aqui nós podemos ver como era distribuído um feudo. O feudo era quase autossuficiente e dividido em 3 partes. O manso senhorial ou reserva, que era a área explorada pelos servos em benefício do senhor, dentro do qual se erguia o castelo. Então, o manso senhorial era a terra do senhor feudal. Os servos trabalhavam nessa terra em benefício do senhor feudal. Então, quando nós falamos em manso senhorial, nós estamos falando na terra desse senhor. Né? Essa parte de cima aqui, né, da imagem, nós vemos o castelo, né? E nós vemos o manso senhorial aqui, que era a terra do senhor feudal, em que todos os servos de todo o feudo tinham a obrigação de vir produzir 5 vezes por semana para abastecer os privilégios e os luxos que estavam dentro do castelo do senhor feudal. O manso servil, que eram as terras dos servos. Então, nós vemos aqui umas terras bem mais simples, com casebres mais simples, né? Um pasto, um campo mais simples para a plantação, né? Mesmo assim, ainda o servo tinha que pagar impostos ao senhor feudal. E o manso comum, que era o manso de todos, né? Onde todos podiam explorar, tanto o senhor feudal quanto os servos. Normalmente era um bosque e pastos para os animais. Tá? Manso servil, ou tenência, que era a área arrendadas pelos servos pagando obrigações e taxas do senhor, e o manso comunal, ou manso comum, que eram os pastos e os bosques. A divisão do feudo aí. Né? Nós vemos aqui, então, explicações mais detalhadas e aprofundadas sobre esses termos. Né? Manso senhorial. Os produtos dessas terras pertenciam exclusivamente ao senhor. Nelas trabalhavam servos e outros camponeses. Ali se produzia tudo de que o senhor necessitava para manter sua família e outros dependentes. O manso servil eram terras destinadas aos servos. Nela, os servos produziam o que era necessário para a sua sobrevivência, devendo, em troca, cumprir uma série de obrigações para com o senhor feudal. E o manso comum, né, os produtos retirados dessas terras eram de uso tanto dos servos quanto dos senhores. As terras comunais eram constituídas de pastos para criar animais e de florestas e terrenos baldios, onde os camponeses colhiam frutos e raízes, extraíam a madeira e o mel. A caça nas florestas era exclusiva dos senhores. No senhorio, em geral, também havia celeiros para armazenar e a colheita em um moinho para triturar os grãos e fornos para assar os pães. Aqui nessa ilustração está bem detalhado o que são os mansos, né, as terras de quem é quem aqui.
Organização política, o poder fragmentado, ou seja, descentralizado, o poder estava na mão dos senhores feudais. O rei, eles existiam, mas eles eram enfraquecidos, né? Existiam reis, mas não tinham muitos poderes, os poderes eram apenas dos senhores feudais. A relação entre suzerano, que é quem doava a terra, e vassalo, que era quem recebia a terra, era de fidelidade. Era a relação de suzerania e vassalagem. E o vassalo, ele era fiel ao suzerano, que era fiel a um outro suzerano maior. Né? Então nós vemos aqui uma ideia dessa ideia de suzerano e vassalo. Né? Nós temos aqui o rei, né? Um rei loiro, um rei barbudo, um rei de coroa dourada e tudo mais, é o rei. Né? Esse rei, ele é o primeiro suzerano. Né? E ele doa, né, o feudo para um dos seus vassalos, que é o vassalo 1. Então o rei é o rei de toda essa terra, ele é dono de tudo isso. Mas aí ele faz a primeira... Volta aqui, meu filho. Aí ele faz a primeira doação para o vassalo 1, e o vassalo 1 constrói o castelão dele aqui no meio da propriedade, certo? No meio da propriedade. E aí ele institui a aldeia, o manso servil, o manso comum, o manso senhorial, e a aldeia, e blá, 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 o vassalo 1. Esse vassalo 1, ele parte o feudo dele em 3 partes. Uma parte para ele, e uma parte que ele vai doar para um vassalo 2 e um vassalo 3. Né? O vassalo 2 vai construir aldeias, mansos, e vai instituir o mesmo poder que o vassalo 1 tinha. A mesma coisa acontece com o vassalo 3, que vai construir o castelo dele, e vai instituir as aldeias, a igreja, e os mansos, e vai ser exatamente a mesma coisa. Só que o vassalo 2 vai separar o feudo dele em 3 de novo, né? Onde vão se instalar vassalos 4 e vassalos 5, que vão construir seus castelos respectivamente, fazer as suas aldeias e os seus mansos. A mesma coisa acontece com o vassalo 3, que vai dividir o seu feudo em vassalo 6 e vassalo 7, que vão fazer a mesma coisa. Nisso, o poder central que antes era do rei, que era chamado de imperador, que era poderoso, que era quase um deus, em muitas culturas ele era realmente um deus vivo na Terra, esse poder foi fragmentado em pelo menos 6 líderes, 7 líderes aqui com o vassalo 7. Vocês conseguirem entender essa fragmentação política e econômica e social e tudo mais? Né? O rei, ele existia, mas ele foi deixando de ter importância, ele foi deixando de ter poder, porque esses vassalos dele foram se tornando suzeranos, senhores feudais de outros vassalos, e foi dividindo o território em vários senhores feudais diferentes, que foram organizando suas vilas, suas colônias, seus mansos, e foram fazendo as suas produções, e cada feudo era independente entre si. Dentro desse território desse rei, normalmente não existia comércio entre esses vassalos aqui, que já saíram do mesmo território, do mesmo feudo. Né? Então, o sistema feudal era basicamente esse, certo? Aqui um castelo fortificado, que mostra que seu dono é um guerreiro com poucos amigos. Como eu disse no começo, quanto mais tirano for o senhor feudal, mais fortificado fica o castelo dele. Olha o tamanho desses muros, quase intransponíveis. Né? Organização cultural. A cultura era teocêntrica, ou seja, Deus, a religião, a igreja no centro de todas as ações. Então, a cultura teocêntrica é uma cultura onde a igreja dita as regras. Não necessariamente Deus, mas a igreja. A igreja dita as regras. Certo? Fortemente influenciada pela igreja católica. A igreja que eu disse é a igreja católica. O clero transmitia uma visão de mundo na qual o senhor devia obediência a Deus e os servos deviam obediência ao senhor. Então, Deus ordenava, o senhor obedecia. O senhor ordenava, os servos obedeciam. Essa era a estrutura de poder cultural de uma sociedade teocêntrica. A queda do Império Romano do Ocidente, né, que é o que nós vimos agora há pouco. Né? A partir do momento que nós vemos essa instituição feudal organizada,
A partir do momento que nós vemos o feudalismo instituído, que isso vai ser no século X, século X, no ano 900, entre 900 e 1000, né? Quando nós vemos o feudalismo instituído e organizado, tem o fim da Alta Idade Média e o início da Baixa Idade Média. E com o início da Baixa Idade Média, tem início a decadência do feudalismo. Porque o feudalismo ele vai fazer um movimento de ascensão, isso se instituindo no século X, e a partir daí ele começa num momento de decadência, e essa estrutura feudal vai se desmanchando, vai se desconstruindo, né? Os reis voltam a ser fortes, tem a volta com força total do comércio, a diminuição do poder da igreja, e aí nós vemos o nascimento do capitalismo, nós vemos o nascimento de outras doutrinas ideológicas sociais, e essa estrutura feudal vai se desmanchando, e nós vemos então o início do mundo mercantil capitalista, onde o dinheiro é mais importante do que tudo. Mas esse é assunto para uma próxima aula.